Olá, meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerhall. E na aula passada nós falamos sobre os interruptores simples, que é o modelo mais comum das instalações elétricas aí em todo o nosso país, tá? Já na aula de hoje nós iremos falar sobre a ligação dos interruptores duplo e triplo, que eu já posso adiantar que é praticamente igual ao interruptor simples, porém só tem mais teclas. Então vamos ver como é que faz isso? Chegamos então, galera, no interruptor duplo. Interruptor duplo é esse aqui, ó. É um interruptor do qual nós temos dois interruptores simples. Aqui, ó, vocês vão perceber aqui agora também, aqui são só dois parafusos, tanto nesse quanto no de cima, tá? Dois interruptores simples que cada um desses vai comandar uma lâmpada. Vamos para o esquema de ligação para vocês verem como é que faz esse esquema aqui, ó. O interruptor duplo, ele liga duas lâmpadas comandada por dois interruptores, ou um interruptor com duas teclas, no caso. O neutro, nós temos disponível o neutro e a fase. O neutro, como a gente já sabe, vai sempre direto na lâmpada. Então nós temos o neutro alimentando a primeira lâmpada e depois ele sai como emenda de derivação ligando na outra lâmpada, tá? A fase, ela vem num condutor e desce sempre no interruptor. Atrás desse interruptor vai ser necessário a gente fazer um jump ou uma emenda de derivação. Então, aqui assim, ó, atrás do interruptor, aqui a gente vai ter que fazer um jump com uma emenda de derivação que vai ser ligado nas duas teclas, ou seja, a fase tem que alimentar as duas teclas. A partir daí, a gente vai sair com dois cabos de retorno. O que a gente vai chamar de retorno 1, ele vai sair do interruptor, na tecla de cima do interruptor, e vai ligar direto na primeira lâmpada. E o que a gente vai chamar de retorno 2, ele vai sair da segunda tecla, da tecla de baixo, e vai ligar na outra lâmpada. Dessa forma, nós temos a ligação de um interruptor duplo, com dois retornos. Então, pessoal, conforme está no nosso diagrama aqui, que a gente aprendeu agora, é bem simples também ligar o interruptor duplo. É só você passar dois retornos e fazer uma emenda de derivação para alimentar a fase dentro desses interruptores, tá bom? Então nós temos também, dentro do interruptor duplo, nós temos também o interruptor triplo, do qual nós temos que ligar 3 lâmpadas, tá? Seria 3 teclas do interruptor simples. O princípio, o interruptor triplo, o princípio é o mesmo, é só mais uma tecla aqui, saindo mais um retorno e ligando na outra lâmpada, tá bom? Esse é o princípio do interruptor triplo. Então agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que fica a ligação desse interruptor. Vamos lá. Temos aqui agora o modelo para duas lâmpadas, tá? O interruptor duplo para duas lâmpadas. O interruptor que a gente vai usar é esse cara aqui com duas teclas e a gente vai colocar aqui agora na prática o que a gente aprendeu na teoria, tá bom? Esse modelo aqui de interruptor, ele também é simples, tá? Modelo simples, com dois parafusos só que ele tem duas teclas. Cada tecla dessa vai comandar uma lâmpada simultaneamente, tá bom? Então, conforme nós temos a nossa primeira caixinha, onde é que vai ficar o interruptor aqui, nós temos a fase chegando, tá? E nós vamos ter o neutro passando direto daqui. O neutro vai estar passando direto, alimentando a primeira lâmpada e ele está chegando e alimentando a segunda lâmpada aqui. Vai ficar uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, tá? Primeira coisa que tem que fazer nessa fase, detectar se realmente ela está aqui, ó, ela está desenergizada. Eu vou ter que fazer uma emenda de derivação para a gente poder conectar nele, tá? Ou eu faço uma emenda de derivação, que nem vocês aprenderam em tomada simples, tomada dupla, ou eu faço um jump, tá? De uma pontinha dessa para outra. Vou primeiro fazer o jump aqui para vocês entenderem como é que é feito. Ó, um pedacinho de cabo. Ok, gente. Então, feito o nosso jump aqui, ó, aí eu vou conectar somente num interruptor que automaticamente já leva a fase para o outro, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora como é que é feita. A fase vai ser conectada no interruptor de cima aqui, ó. Nós temos a fase, vai ser conectada aqui, ó. Ela entrou, você vai firmar e vai parafusar. Ok? Entrou a fase aqui, conferiu a tração. Ótimo. Agora nós vamos passar os retornos. Nós temos o retorno ligando na lâmpada 1 e na lâmpada 2. Então nós vamos ter um primeiro retorno
Lembrando que eu estou usando aqui os retornos com a mesma cor. Então, se você quiser identificar um retorno do outro, esse aqui eu vou identificar ele com uma fita isolante preta, tá? Que aí eu sei qual cabo vai ser o que eu vou usar para retorno 1. Então, esse aqui, ó, tá aí com a fita isolante preta, vai ser meu retorno 1. Então, eu passo ele juntamente com o retorno 2, o que não está marcado. Então, tem um retorno marcado e o outro não, tá? Isso é indicado também que você coloque uma fita isolante também na ponta do outro. Lembrando, gente, que nesses casos você pode diferenciar a cor também, utilizar o retorno de outra cor. Pode utilizar uma cor branca, uma cor até preta mesmo, para identificar um outro retorno, tá? Então vamos passar aqui os dois cabos, ó. Eu tenho o retorno 1 que está marcado pela fita e o retorno 2 que não está marcado. Olha lá, eles estão passando. Então o retorno 1 já fica aqui, porque ele vai ter que conectar nessa lâmpada, e o retorno 2 continua o caminho. Olha lá, ó. Continuar passando ele lá para o nosso lâmpada 2. Então, ótimo. Está conectado. Então, eu tenho dois cabos aqui, o retorno 1 e o retorno 2. Eu vou conectar o retorno 1 na minha lâmpada de cima. Então, aqui eu vou fazer essa conexão aqui, ó. Ótimo, está conectado. E o meu retorno 2 vai ser conectado no outro interruptor aqui, ó. Ótimo, também está conectado. Então o retorno 1, que está marcado aqui com a fita isolante preta, ele vai para a primeira lâmpada, e o retorno 2, ele vai para a segunda lâmpada aqui no cantinho, tá? Então nós temos aqui na fase chegando, conforme eu já mostrei, e aí nosso interruptor está aqui. Ótimo, agora é só conectar as lâmpadas nos dois polos, do neutro e do retorno. Vou fazer isso aqui rapidinho para a gente concluir essa aula. Ok, aqui está a nossa lâmpada 2 e a lâmpada 1, tá? Conectadas. Então, vamos mostrar para vocês que não tem energia, tá? Então, né? Tá tudo conectado. Mas aí, então, agora vamos ligar nossas lâmpadas e conferir. O interruptor 1 apagou a lâmpada 1, o interruptor 2 apagou a lâmpada 2. Vice-versa, interruptor 2 e o interruptor 1. Ótimo, então esse é o modelo de interruptor duplo. Como eu já falei também, o interruptor triplo, com mais uma tecla, ou seja, 3 teclas, você passa mais um retorno, faz uma derivação do neutro na outra lâmpada para a próxima lâmpada, e aí você vai ter 3 retornos e o neutro passando, ligando todas elas. Lembrando, gente, que essa associação aqui é a ligação das lâmpadas em paralelo, tá? Jamais ligar as lâmpadas em série. Ótimo? Beleza, mais uma vez você viu a ligação didática. Esse é o jeito mais simples de fazer a instalação. Eu reforço o que eu mostrei na aula anterior. Usar terminais nas pontas dos cabos e anilhas faz toda a diferença, tá bom? Revisando então o que aprendemos na aula de hoje, foi a ligação de interruptor duplo e também explicamos como funciona a ligação do interruptor triplo, onde apenas se tem a diferença da quantidade de teclas na placa, tá? E um cabo de retorno a mais por tecla, logicamente, pois as ligações são feitas idênticas, tá bom? De forma idêntica. Na próxima aula iremos falar sobre a ligação de interruptor paralelo, o famoso three-way, que é super temido pelos eletricistas que estão começando na carreira. Ele realmente requer um pouco mais de atenção, afinal aumenta a quantidade de cabos, mas pensando na ligação de forma gradativa e principalmente organizada, você verá que não tem segredo algum. Fica tranquilo que nós vamos te ensinar detalhadamente, direitinho, tá bom? A apostila referente a esta aula está fixada na descrição, faça o download e aproveite ainda mais todo o conteúdo da Ingerhal. Um grande abraço, meu querido. Até já!